Olá, estamos de volta com o programa Contraplano aqui na TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. Ao meu lado está o artista plástico Magela Borba Gato, ele que é um grande mestre da cultura aqui de Jacareí. Queria que você lembrasse pra gente, eu fiquei curioso, quando que foi que você confeccionou a primeira peça sua e como que foi isso? Bom, a primeira peça... Paulistinha, né, no caso? Paulistinha, tá. Bom, a primeira experiência com barro eu devo ter tido com 12 anos de idade. A primeira Paulistinha deve ter sido aí em torno dos 18, 20 anos de idade. Você lembra, mais ou menos, dessa... Vou fazer uma Paulistinha agora. Na verdade era assim... Eu usei a tipologia, mas foram Paulistinhas bem imaginativas, né? Com o passar do tempo que eu fui aproximando mais o que eu gosto de fazer como o tipo, né? Não era nenhum santo específico? Não, eram 3 santos que nem são da devoção brasileira, tipo São Remígio, santo não sei das quantas lá. Então, assim, você perguntar também por que eu escolhi aqueles 3 santos, eu não sei. Legal. Magela, e você acha que as Paulistinhas elas podem ser consideradas uma arte folclórica, assim? Como que você vê isso? Ou não? Sem dúvida nenhuma, elas estão inseridas no universo popular, né? Embora as primeiras Paulistinhas tenham um feitio bem clássico, né? Isso no finalzinho do século XVIII, começo do XIX. Mas depois ela foi se tornando cada vez mais com traços bem populares, né? Eu entendo que ela pertence a um nicho folclórico do Vale do Paraíba no século XIX, né? É bem difícil até situar a Paulistinha, né? Porque no século XIX ela era um objeto de culto, não era um objeto de arte. Hoje nós vemos como um objeto de arte popular, né? Sendo de arte popular, é óbvio que ela cabe num contexto folclórico, né? Magela, e você acha que elas acabaram contribuindo naquela época, antigamente, até a ajudar a popularizar o próprio catolicismo mesmo, aquela devoção de santos, assim? Como que você... Como que foi esses estudos que você chegou sem dúvida que toda produção de imagens, ela tem também uma intenção de didática, de catequizar, né? De levar a fé. Com certeza contribuiu bastante com isso, né? Porque os relatos que a gente tem do Vale do Paraíba, até da própria São Paulo, né? São Paulo foi, se eu não estou enganado, a última província do Brasil que teve um levante, assim, que teve um destaque, né? Enquanto Pernambuco já era um império, enquanto Bahia já era uma nação, enquanto Minas já era, né, o pote de ouro, São Paulo ainda era terra de bandeirante, né? Então, assim, o povo do Vale do Paraíba, até onde eu me lembro, era um pouco assim, meio esquecido, largado, até pela própria igreja, né? Você lê assim relatos da vila de Jacareí, né? Vila de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, diziam lá a população, não sei se do final do 18, mais ou menos. E quando nós queremos batizar nossos filhos, temos que subir a Serra dos 7 Pecados Capitais, né? Que é a serra que vai para Mogi, né? Então, era assim, até onde eu entendi, era um povo abandonado, né, pela religião, né? Não tinha muitos padres, não tinha, né? E aí é lógico que quando a Paulistinha chega, ela serve de amparo, né? Eu até costumo dizer que as Paulistinhas são ocas, né? É lógico que elas são ocas para serem queimadas, mas eu digo que elas são ocas para serem enchidas de fé, né? Porque você imagina a vida no comecinho do 19, cheio de desafios, né? Então, você sair de casa, não sabia se ia ser comido por uma onça, um jacaré, sei lá o que, né? O faroeste, né? Então. Antigamente.
Então, eu acredito que contribuiu sim, né, com a solidificação da religião. Legal. E o senhor também trabalha hoje com palestras, workshops, fala um pouco da cultura aqui. Como que é esse trabalho de disseminação da cultura aqui na nossa cidade? Olha, Jacareí tem um aspecto bem positivo se comparado a muitos lugares desse país, né? Então tem um alcance cultural já em andamento, né? O tema que eu abordo é um tema muito restrito, muito específico. Então, assim, é uma ou outra fala, né? Quem que vai querer saber de Paulistinha? Ah, tá, eu quero saber, sei lá, do santinho de acrílico, de resina que tem aí, né? O brasileiro já não tem esse cultivo da memória, né? Então, tenho falado em São José, em Aparecida, aqui, né? Ainda é um trabalho... Uma sementinha. Uma semente, né? Começando a germinar, né? Legal. E o senhor acredita que as produções contemporâneas, lá na frente, um dia elas podem ser históricas, folclóricas? Como que você vê essa produção mais nova, hoje, de cultura, de uma forma geral? Olha, eu penso que o Brasil, talvez o mundo, né? Mas vamos falar do Brasil, que é onde nós estamos. Nós estamos passando aí por um momento de total transformação, né? Nós já não somos mais o que fomos e não sabemos ainda o que seremos, né? Então, você vê, você tem, vamos falar do Vale do Paraíba, né? Algumas cidades do Vale do Paraíba eu costumo dizer que o impressionismo nem chegou. Por quê? Porque estão lá com um pensamento clássico ainda. Em outras cidades o modernismo já passou, não sobrou nada, né? Então o Vale do Paraíba, eu acho que ele pode ser uma representação do país, da cultura do país, que é assim, nós temos tudo fervendo no mesmo caldeirão, mas não dá para saber o que vai sair desse cozido aí, né? É lógico que quando a gente estuda a história da arte, por exemplo, a gente vê os picos, né, as inovações e depois as sedimentações, né? Eu acho que nós estamos num momento de pico, né? Alguma coisa vai brotar disso aí. Depois as coisas sedimentam e aí começa a aparecer de novo o estilo X, o estilo Y, e aí a humanidade acalma um pouco, agora é o pós, super, mega impressionismo, maravilha, né? Então... Aí alguém fala, todo mundo vai atrás, todo mundo vai atrás, né? Legal. Aproveitando que você estava falando do momento atual, a gente vive no país uma ebulição aí de ânimos e sentimentos, muito se fala que nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação. Dentro desse contexto, qual que é a análise que você faz da importância da nossa cultura mesmo, de incentivar a arte de uma maneira geral, para também suprir esses anseios da sociedade, que não só de educação nós vivemos, nem só de saúde, e muitas vezes a gente acaba minimizando até a importância da cultura de uma forma geral. Como que você vê isso? Você acha que o brasileiro está até acordando para incentivar isso, ou ainda falta muito? Como que você vê? Bom, eu sou muito pessimista. Veja, a cultura, de um modo geral, vamos dizer assim, a cultura estabelecida, né? Porque a cultura, ela existe, né? Cada família, cada povo, cada região tem o seu jeito de ser e viver, e isso é cultura, né? Mas a cultura, vamos assim dizer, instituída, que é o conhecimento da cultura, ele nunca foi o assunto primeiro da lista de ninguém, né? Talvez com exceção da França, sei lá, da Alemanha, da Inglaterra, talvez, né? Para nós nunca foi, né? Então, assim, eu entendo que nós estamos num momento histórico em que se fala mais sobre cultura.
Embora se você fizer aí uma pesquisa na rua, o que é cultura para você, né? Vai aparecer variadas definições. Não sei, talvez o brasileiro vai dizer assim, cultura é aquele negócio que tem naquele lugar lá, né? Então, eu penso que os trabalhadores da cultura, né, que o pessoal das artes visuais, teatro, música, dança e tudo mais que possa haver, ainda resiste bravamente. Não é fácil fazer cultura. Não é fácil. Não é? Então, assim, só fica na cultura quem é teimoso e realmente não se vê fazendo outra coisa. Não é? Porque é um trabalho de bastidor, né? Aquilo que você vê exposto ou apresentado é nada perto daquilo que você trabalhou na solidão ali, né? Então, como o brasileiro, de um modo geral, valoriza o produto e não valoriza o processo, ele olha um quadro e diz, gostei, acabou, morreu aí. Né? Eu penso que para que a cultura no Brasil fosse mais valorizada ou mais assimilada, as pessoas, os brasileiros de um modo geral, precisariam tomar conhecimento do processo do fazer. Tá? É igual para quem gosta de cozinhar, né? A pessoa, quando ela entra na cozinha e seleciona os ingredientes e bota as panelas e as colheres todas, aquilo é um momento mágico, né? O servir na mesa é o final. É o final, né? A beleza para quem cozinha é o processo, né? E o processo é encantador, né? Eu imagino que até mesmo nas escolas, né, vamos falar porque a gente está num ambiente ligado à educação, se as escolas, né, passassem para as crianças, não o produto, mas o processo, as pessoas seriam mais sensíveis ao assunto. Né? É como você vê uma orquestra, né? É lindo você ver, mas se você visse o cara estudando, o cara ensaiando, né? Você ia dizer, puxa, é interessante isso. Né? Legal. E como que você vê assim, a cultura como ferramenta de questionamento mesmo, assim, de alguns processos estabelecidos? Como que você vê o papel do artista de uma maneira geral, de vários segmentos, na transformação, às vezes até das coisas que a gente não concorda? Eu acho... Você acha que tem esse papel ou não? Eu acho que nós já tivemos momentos mais fortes, onde a cultura promoveu reflexão. Né? Então, como nós somos trabalhadores, vamos assim dizer, anônimos e autônomos, né? Se expor demais também, às vezes, é um risco muito grande. Então, eu entendo que a classe artística, eu estou falando por mim, talvez esteja absolutamente errado, ela está mais num momento de observar do que atacar, né? Ou contra-atacar, não sei. Né? Então, assim, é lógico que a cultura, ela muda o cidadão. Uma pessoa que aprende a olhar, que aprende a ouvir, que aprende a pensar, nunca mais vai ser a mesma. Né? Uma vez que uma pessoa é colocada de encontro à beleza, seja ela a música, a pintura, a dança, o teatro, etc., o espaço da feiura dentro dela vai ficando menor. Né? E a violência, por exemplo, ela está muito associada à feiura da alma. Né? A gente vê aquelas barbáries no Oriente Médio, os caras destruindo sítios arqueológicos. Mas provavelmente foram crianças que não foram ensinadas a desenhar, nem a cantar, nem a dançar, nem a pensar, nem nada. É verdade. Então, se você produz uma criança sem acesso à beleza, ela vai com certeza inclinar para o lado da feiura interna. Eu acabo sempre entrando nos papos filosóficos, você me desculpa.
Mas eu queria falar um pouquinho, queria que o senhor falasse um pouquinho também dos outros tipos de arte que o senhor pratica. O senhor destaque na Paulistinha, mas também acaba disseminando arte aí em vários segmentos. Fala um pouquinho pra gente. Eu gosto muito da cerâmica figurativa, né? Então, trabalhar figuras de barro e da onde vem aí essa coisa da Paulistinha. Eu gosto muito de aquarela, gosto de colagens, gosto muito de simbologia, né? Entro aí para uns universos simbólicos, né? Místicos também, e tudo isso está muito misturado, né? Tá certo. Magela, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do prêmio, o significado da responsabilidade aí de ser um mestre da cultura aqui da nossa cidade. Sabe que essa história do prêmio demorou uns 3 meses para eu entender o que era isso, né? Porque, primeiro foi assim, quando eu me inscrevi, eu pensei assim, putz, eu vou concorrer com os caras do Nordeste, que são filho de mestre, neto de mestre e bisneto de mestre. Os caras de Goiás, de Minas, né, que já nasce mestre, né? Falei, minha chance de ganhar é 0, né? E aí, por acaso, eu ganhei, 9º lugar no Brasil. Aí recebi o prêmio, falei, e agora, né? Até eu entender o que era isso, né? E aí, quando eu dizia para as pessoas, né? Olha, eu ganhei um prêmio é mestre da cultura popular. Mas o que é isso? Qual obra sua que ganhou? Eu falei, não é a obra que... É o trabalho, né? De 30 anos, né? Então, qual é a importância disso? Hoje é muito mais uma importância pessoal do que uma importância que de fato abre alguma porta, ajuda em algumas coisas, né? Mas às vezes você vai assim, por exemplo, cerimônias, né, públicas. Só vem a TV Câmara encher o saco, só, né? Cerimônia pública, né? Então chega o vereador, põe meu nome aí, né? O vereador fulano de tal está aí. O padre não sei das quantas, né? O desembargador não sei das quantas. Não por ego, mas por praxe, você também poderia dizer, olha, tem presente aqui um mestre da cultura popular brasileira, né? Isso já aconteceu e eu cheguei para a pessoa que estava no protocolo, falei, não sei se interessa para vocês, mas eu tenho esse título aqui e tal, né, para vocês anunciarem. Não, isso não precisa. Isso aí não vale nada. Isso não vale nada. Então, assim, é mais uma gratificação, né, um reconhecimento pessoal, né? Mas eu confesso para você que eu ainda não sei para que serve, né? Porque, em tese, né, quando você é agraciado com um prêmio desse, você deveria ser, no mínimo, procurado, né? E o que você tem para contar, né? Você vê, curiosamente, eu trabalhei em 2 escolas particulares em Jacareí, onde eu desenvolvi uma parte do trabalho que me deu o prêmio. Assim, né? Qual escola que já teve um mestre da cultura popular que deu aula ali, né? Eu dei aula em 2 lugares e essas escolas nunca, nem oi, joinha para você, né? Então, assim, isso na verdade é o retrato do brasileiro, né? O quanto o brasileiro não está nem aí. Só depois que morre, né? Então, e às vezes nem assim, nem né? assim. Se eu fosse um cara que tivesse ganhado um título do melhor jogador de futebol, eu já estava em tudo quanto é lugar, né? Verdade. Se fosse, sei lá, o maior comerciante, nem sei, tanta coisa aí, né? Mas o cara ganhou um prêmio nacional de mestre, para que serve isso? Né? Então, assim, se eu fosse daqueles caras depressivos, eu já tinha me matado com essa indiferença, né? Mas vai plantando a sementinha, regando então, e viva a cultura, né, Magela? Mas eu confesso que nunca imaginei que eu fosse receber um prêmio dessa envergadura, né? Legal. Magela, eu queria agradecer a entrevista aqui, dizer que a TV Câmara reconhece todo o valor de ser um mestre da cultura e de disseminar essa cultura aqui em Jacareí. E
vida longa para a arte e para o trabalho do senhor também. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de falar um pouco. Legal. Vamos, você já é figurinha aqui da TV Câmara, a gente vai ter outras conversas, se Deus quiser. Sim, obrigado. Valeu. Conversei aqui com o Magela Borba Gato, um papo muito legal, falando um pouco de cultura e a confecção das paulistinhas. Você assistiu o programa Contraplano, o Espaço da Cultura, aqui na TV Câmara Jacareí. Voltamos em uma próxima oportunidade.